Natural de Porto Alegre, licenciado em Coimbra, deputado em 11 legislaturas, liderou o grupo parlamentar do PS. No Parlamento presidiu a várias comissões parlamentares e chegou ao cargo de vice-presidente da Assembleia da República. Foi secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e foi ministro dos Assuntos Parlamentares. É um nome histórico do Partido Socialista com este vasto currículo. Jorge Lacão vai direto ao assunto aqui na Rádio Observador. Muito boa tarde, obrigado por se juntar a nós. Olá, boa tarde. Vamos olhar para esta lista de candidatos presidenciais que continua a aumentar. Confirmam-se alguns nomes apontados nas últimas semanas. Estão por definir algumas posições, incluindo a do Partido Socialista. Esta demora no PS e a divisão, neste momento, de escolha de um candidato, que impacto pode ter para o Partido Socialista? Olha, que impacto pode ter, verdadeiramente, não tenho ainda condições para poder avaliar, como outros não terão. Agora, há uma questão mais geral que, se me permite, eu gostaria de começar por considerar, e é a seguinte. O cargo de Presidente da República na Orgânica Constitucional Portuguesa é um cargo que tem um conjunto de funções bastante relevantes, como é evidente, e essas funções passam, designadamente, por uma incumbência primordial, qual é a de assegurar o regular funcionamento das instituições democráticas. Ou seja, o Presidente da República é visto como um órgão que, por definição, deve estar completamente equidistante da atividade partidária e do modo como essa atividade partidária se representa no outro órgão de soberania, que é o Parlamento. E sendo assim, há alguma coisa que aqui não posso deixar de estranhar, que é o facto de os candidatos à presidência da República serem, de alguma maneira, pré-lançados ou lançados numa lógica que os partidos procuram que seja ela própria uma lógica partidária. Ou seja, que se empenhem em assumir a sua atitude de apresentação de candidatos próprios. É claro que depois há partidos que vão fazendo nuances e o Partido Socialista está a fazer agora, talvez um bocadinho tarde, mas pelo menos está agora a fazer essa nuance. Ou seja, assumindo que está empenhado em apoiar um candidato que se apresente, que corresponda de alguma maneira ao perfil que o partido possa ter como entendimento para o desempenho da função, mas já não na lógica estrita de ter que ser necessariamente um candidato próprio. Mas a verdade é que esse tipo de cultura está muito disseminada, como hoje ainda se viu, como este fim de semana ainda se viu, a propósito de um lançamento de uma outra candidatura, está muito disseminada. Ora, transformar a eleição presidencial numa espécie de campanha e depois de decisão, também de natureza estritamente político-partidária, tem uma consequência. Ou melhor, terá várias consequências, e uma delas é de que quem chegar junto da opinião pública, efetivamente com um perfil de equidistância, logo à partida, no meu entendimento, ganha melhores condições de ser compreendido e aceito por essa opinião pública do que aqueles que se apresentem estritamente numa lógica de projeto partidário. Então Henrique Gouveia Melo, por estar fora dos partidos, está à frente de todos os outros e é essa leitura que faz das sondagens? Não, eu não deixo de reconhecer esse dado como um dado a ter em consideração, porque se justamente o perfil do Presidente da República deve ser, ou eu estou completamente enganado, ou as considerações que acabei de fazer têm sentido relativamente à nossa lógica constitucional, há uma espécie de intuição popular de que quem garantir a maior equidistância relativamente à vida partidária, melhores condições tem junto do eleitorado. E, portanto, independentemente de me pronunciar num sentido ou noutro, relativamente a uma personalidade em concreto, creio que esta reflexão sobre a lógica de desempenho do nosso sistema político-constitucional faria todo o sentido. Faz todo o sentido também, como também não deixei de referir, que os partidos políticos possam declarar apoio a candidato que se apresente e que os partidos considerem, em função do perfil desse candidato, a estar melhor sintonizado com aquilo que possa ser o seu ideário político ou o seu ideário de compreensão
quanto ao papel institucional do Presidente da República. Mas o que vimos no Mas, passado... verdadeiramente, o que temos assistido nos últimos tempos tem sido, de facto, uma coisa um bocadinho diferente, que é os partidos entrarem numa disputa por quem apresenta o melhor candidato das suas próprias hostes, o que tem, de facto, depois este aspecto contraproducente que acabei de referir. Mas o que aconteceu no passado com o Partido Socialista em relação às eleições presidenciais 2006, 2016, é exatamente o facto de haver mais do que um candidato, e isso faz com que o eleitorado do PS se divida. E depois, enfim, tanto em 2006 como em 2016, o Partido Socialista perdeu nos candidatos que apoiava. Bom, de facto, não posso ignorar essa realidade, mas também quero dizer o seguinte. Um partido, se quer tomar uma posição ativa no contexto de uma eleição presidencial, uma coisa é apresentar-se a discutir em abstrato. Qual é que é o perfil ideal de um candidato? E depois, na prática, muitas vezes, a realidade troca completamente as voltas às considerações abstratas que se fizeram, e talvez fosse mais interessante e talvez mais didático em relação aos eleitores que, já que os partidos políticos também querem ter uma voz relativamente à eleição presidencial, que para além daquilo que entendam sobre o perfil do candidato, pudessem assumir claramente qual é o modo de exercício de competências que um Presidente da República deve assumir no melhor entendimento que se considere em relação à natureza de exercício desse mandato. Não sei se me fiz explicar bem. Ou seja, aquilo que verdadeiramente, a meu ver, importaria para a racionalidade do nosso sistema político é compreendermos bem quais são as funções e as competências que cada titular de órgão de soberania desempenha ou deve desempenhar no quadro dessas competências. E também aqui, em relação à questão do Presidente da República, eu tenho notado um equívoco crescente. E o equívoco crescente é o de se colocar perante a opinião pública a ideia de que um Presidente da República é um condutor das orientações de política nacional. E por isso se pede aos candidatos que assumam, digamos, as suas orientações sobre a educação, sobre a saúde, sobre a economia, sobre sabe-se lá mais o quê. Ora, a verdade é que as competências constitucionais do Presidente da República são muito importantes, mas são de outra natureza. E essas competências muito importantes e de outra natureza, que visam, sobretudo, garantir o tal regular funcionamento das instituições, implicam que se possa, isso sim, discutir não propriamente o perfil das personalidades, mas o modo de exercício das competências. E aqui tem-se falado menos sobre isso. Jorge Lacão, então deixe-me perguntar-lhe, até porque estamos aqui a falar ainda de uma maneira muito geral, também um pouco abstrato em todo este caso, mas focando aqui a conversa no Partido Socialista e naquilo que pode ser a decisão do Partido Socialista para estas eleições, porque Pedro Nuno Santos já disse que deve apoiar um candidato, que o partido deve apoiar um candidato, percebendo que entende que quem parte sem partido pode ter vantagem. Olhando para aquilo que deve ser a escolha do Partido Socialista, quem tem melhores condições de ser um bom candidato presidencial? António Vitorino ou António José Seguro, focando aqui nestes dois nomes? Repare que, deixe-me fazer aqui uma pequena distinção. Eu não digo que quem parte sem partido só por isso tenha mais vantagem. Pode ter essa vantagem. Pode ter, mas o que eu procuro sublinhar é que quem parte com a imagem de não estar amarrado à estratégia de um partido, à partida, terá mais vantagem na compreensão dos eleitores. Mas sabemos por Pedro Nuno Santos que o PS vai querer ter um candidato. Olhando para essas possibilidades, para os nomes que o PS pode vir a escolher. O PS agora, se eu bem tenho compreendido a mensagem do Secretário-Geral do Partido Socialista, não é de que o PS quer ter um candidato, é de que o PS deseja tomar posição apoiando um candidato que se apresente e que corresponda ao tal perfil que o PS espera poder... Então, deixe-me fazer a pergunta de outra forma. Se avançar António José Seguro, sem o apoio do Partido Socialista já nesta fase, avançando de imediato, independentemente daquilo que possa depois ser a decisão no Partido Socialista, portanto, avançando com uma candidatura independente, deve o Partido Socialista apoiar António José Seguro?
Está a ver, se eu lhe respondesse à sua pergunta com a minha própria opinião, eu também estaria a lavrar num erro perante a minha própria concepção. Ou seja, eu, enquanto eleitor, e é nessa condição que agora me coloco, não posso deixar de esperar que os candidatos me digam como é que interpretam a função presidencial, que eu tenho vindo a referir. E não me leva a mal que eu procure aprofundar um bocadinho este tema para lhe dizer o seguinte, e depois, se quiser, insista na sua pergunta. Mas o que eu queria aproveitar para dizer é isto. Nós temos, nos 48 anos de experiência democrática, vamos, salvo erro, na 16ª legislatura do nosso Parlamento. E durante estas 16 legislaturas, a Assembleia da República foi dissolvida antecipadamente 8 vezes. 8 vezes. Em vários mandatos dos vários presidentes da República. Feito a média em relação ao período normal de duração do mandato parlamentar, com estas 8 dissoluções à partida não previstas, a média de mandato parlamentar no nosso Parlamento é de cerca de 2 anos e 8 meses. Ou seja, muito aquém daquilo que deveria ser a estabilidade dos mandatos parlamentares e, portanto, da estabilidade da vida política portuguesa. Dito isto, permita-me que faça uma pergunta, e não apenas retórica, que é a seguinte. Esta instabilidade cíclica que temos vivido no nosso sistema representativo será mais uma consequência negativa da vida dos partidos que não se entendem entre si, ou será mais uma consequência do excesso de protagonismo dos presidentes da República, ansiando ter uma palavra sempre decisiva na condução das orientações políticas do país? Qual é a resposta? A resposta que eu dou a isto é que, se olharmos para o nosso problema político geral deste ângulo, teremos muito que dizer sobre o modo como os presidentes da República têm interpretado os seus mandatos. E temos assistido a todas as situações e contradições entre elas. Desde dissoluções da Assembleia, por se considerar que quem ganha deve governar, mesmo que não tenha maioria absoluta, desde decisões que conduzem a que, havendo maiorias absolutas por mudança do Primeiro-Ministro, se exige de imediato a dissolução do Parlamento, como aconteceu muito recentemente, desde decisões que, em função da rejeição de um orçamento, se equipara a rejeição de um orçamento a como se fosse a aprovação de uma moção de censura ao Governo e se retira logo daí a consequência de que se impõe uma dissolução, a meu ver, as consequências a que tudo isto tem conduzido é a seguinte: os partidos políticos em Portugal, por causa de considerarem que, ao mínimo sinal de crise política, todos se voltam para o Palácio de Belém, à espera de uma resposta do Presidente da República, que dê ele a resposta, que tome ele a decisão, que dissolva o Parlamento, que ponha tudo a zeros outra vez para começar tudo de novo, tem levado a que se tenha desenvolvido, no meu entender, uma espécie de radicalismo cada vez maior na prática dos partidos políticos, cada vez menos apetrechados entre si, em ter capacidade para dialogarem, em ter capacidade para se entenderem, em terem capacidade para estabelecerem compromissos. Ou seja, só para concluir... Sim, estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo. Em lugar de termos uma capacidade parlamentar de superação, temos, digamos, uma saída presidencial de dissolução. Ora, se eu pudesse ver, nesta fase, a 1 ano de distância, a discussão destes problemas institucionais do país e de qual deve ser perante eles o verdadeiro papel do Presidente da República, eu, enquanto cidadão, ficaria muito mais agradado. Só para 30 segundos, porque estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo e não posso deixar de recentrar a conversa nas presidenciais, porque gostava mesmo de ouvir a sua opinião. Pedro Nuno Santos está numa chamada camisa de 11 varas neste momento? Eu tenho verificado que não está numa situação fácil, isso eu reconheço, porque, na verdade, depois de uma ideia de que o Partido Socialista se estava a preparar para apresentar um candidato próprio, até à última mensagem, que essa sim, em todo caso, me parece mais correta, de que se está a preparar para poder vir a apoiar um candidato que corresponda à sua ideia do desempenho presidencial,
criou-se uma ideia e está-se agora de uma forma mais prudente a procurar modelar essa ideia. Daí sabermos quando é que verdadeiramente o PS considera depois em condições de declarar o apoio a algum candidato presidencial, é um passo mais curto ou mais longo que eu não estou em condições de dizer quanto tempo é que vai demorar. Jorge Lacão, muito obrigado por ter estado connosco aqui na Rádio Observador. Fomos diretos ao assunto. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.